Oi, minhas divas empreendedoras! Espero que esteja tudo muito bem com vocês. E olha só, hoje eu resolvi gravar um pouquinho como que é que eu inicio a gravação dos meus vídeos. Então, toda vez antes de eu começar a gravar, eu me conecto comigo, eu fecho os olhos, eu respiro, eu apenas respiro. Porque às vezes eu quero passar os conteúdos e tudo mais e fico, sabe, naquela expectativa. Então, assim, antes de realmente começar a gravar, eu sempre paro, respiro se eu tô muito agitada, me conecto comigo mesma e apesar de ter lá uns tópicos que eu sempre escrevo que eu quero abordar, eu deixo fluir. Eu abro espaço para naturalidade, para energia criativa. Eu coloco a intenção de realmente passar, de falar que realmente deve ser passado. Então, essa é a minha essência, tá? Isso me ajuda muito. Eu vou me conectar comigo mesma. Eu sempre me conecto com o meu superior, peço auxílio aos meus anjos, aos meus mentores. Antes de começar a gravar, antes de desempenhar um projeto, algum trabalho. Então esse é o meu ritualzinho que eu faço e eu gostaria de compartilhar com você. E olha só, o vídeo de hoje, na verdade eu tava pensando num outro assunto, só que eu resolvi mudar. Não sei porque eu tô tendo um chamado, tô tendo uma ressonância muito forte em falar sobre ansiedade. Na verdade eu já tinha pensado em algum ponto trazer essa temática para vocês, mas não agora. Mas eu senti um chamado tão forte nessa semana, na última semana que passou também, para conversar sobre isso, ainda mais agora, neste período de isolamento que a gente está vivendo. E assim, eu tive um chamado muito forte para conversar sobre ansiedade, como lidar com ela. Então, esse vai ser o nosso tema, o nosso bate-papo do vídeo de hoje. E para quem não me conhece ainda, eu sou a Lari Alves, eu ajudo mulheres a se conectarem com elas mesmas para se conectarem com o seu propósito de empreender utilizando as ferramentas do marketing digital. Então essa é a minha grande missão, minha grande certeza. E assim, eu acredito muito que para a mulher ter sucesso, não só a mulher, né, que o meu nicho, o meu foco são as mulheres. Mas assim, qualquer pessoa, para realmente se sentir feliz, aquele sentimento de felicidade, de completude dentro de si, tem que estar feliz em todas as áreas da vida, não somente no seu profissional. A sociedade vomitou na nossa cabeça que é impossível, é meio que quase impossível a gente ser feliz no pessoal e no profissional. Sabe a dualidade? Se ela é bem profissionalmente, em casa, não cuida dos filhos, sabe? É muito julgamento. Nossa, ela é uma super mãe, uma ótima mãe, mas olha, não deu certo profissionalmente. A gente é julgada constantemente, não importa, e muito cobrada também, não importa o tanto que a gente faça, sempre a sociedade vai nos cobrar mais, sabe? E um sentimento de julgamento muito forte. Então, eu ajudo a você a quebrar esses paradigmas, ainda mais agora, a gente está começando um novo mundo, a gente está passando por uma transição planetária, que sim, tem muita dor, tem muito sofrimento, mas a gente tem que fazer o nosso melhor para passar forte, né? Tudo isso, para estarmos mais fortes, para estarmos centrados em valores que realmente são valores e não ilusões que a sociedade colocou na nossa cabeça desde que a gente se entende por gente, não é mesmo? E o assunto que eu vou trazer hoje é sobre ansiedade. A nossa sociedade está doente e uma das causas é a ansiedade, que acomete muitas e muitas pessoas em todo o mundo, especialmente no Brasil. Os casos são alarmantes e assim, eu sei que tem muita gente que sofre em silêncio. Muita gente sofrendo em silêncio. Eu tô vendo, acompanhando os grupos, diversos grupos que eu faço parte, são mais grupos de mulheres. As mulheres estão sofrendo muito com ansiedade, buscando desesperadamente ajuda, apoio, uma cura. E assim, eu posso falar porque eu passei isso, eu não sei como seria a minha vida neste momento de pandemia. Eu tive indícios de ansiedade muito forte desde pequena, assim, de passar mal em prova, enfim, sempre fui uma pessoa ansiosa, assim, mas até aí tudo bem, até que o ano passado, sem causa aparente, a ansiedade bateu forte, muito forte. Passei por períodos de crise de ansiedade muito
forte até chegarem nas crises de pânico. E assim, realmente só quem passou para poder falar. Quem não passou não tem a mínima noção, pode ter a compaixão de tentar entender, mas não sabe o que realmente é. É terrível. E assim, eu vejo que muitas pessoas estão em sofrimento, sofrendo de ansiedade e de alguma forma isso vem, esse conhecimento está chegando até mim. Então eu pensei em gravar esse vídeo como forma de ajudar, de realmente compartilhar, de me vulnerabilizar. Poucas pessoas sabem sobre este momento da minha vida, que foi, acredito, um dos momentos mais difíceis da minha vida e também foi a minha maior cura. Me abriu o olhar para um mundo completamente novo, um mundo incrível que me transformou em outra pessoa. Então assim, eu vou contar um pouquinho da minha história e vou trazer um pouquinho também o que me ajudou a superar isso. Hoje eu estou muito mais equilibrada e assim, eu falo, nossa cara, se fosse o ano passado, essa pandemia, eu não sei o que teria sido de mim. Porque assim, quem tá enfrentando isso, gente, não é fácil. E às vezes as pessoas têm vergonha, porque assim, se você tá com alguma doença que é física, assim, parece que tudo bem, olha, tá com isso, né, tá com, sei lá, quebrou a perna, nossa, teve que fazer cirurgia e não sei o que. As pessoas têm uma compaixão, né? Assim, quando não é uma doença emocional. Falando dessa doença emocional, as pessoas têm muito preconceito e ainda julgam muito. E acham que é frescura, né? Frescura, isso não é nada. E ninguém realmente sabe. Então, assim, eu tive início de depressão, passei por crise de ansiedade, crise de pânico. E eu não quis fazer uso de medicamento de alopatia, não quis utilizar remédio, porque eu estava muito desequilibrada em todas as áreas da minha vida. Isso foi uma das razões, né? E também foi a minha grande libertação para o meu despertar, para minha expansão de consciência. E talvez, se você esteja passando por isso, não se julgue, sabe? Não se vitimize mais, tente entender o porquê de você estar passando por isso. Foi o que eu fiz. Eu não quis utilizar remédio, porque eu tinha, na verdade, receio. Eu falava, tá bom, eu vou utilizar. E depois se eu ficar dependente, e aí depois vai ser mais uma luta, eu vou ficar com medo. Quando eu parar de tomar, for diminuindo a dose, de repente, nossa, será que eu vou ter? Sabe? E aí eu quis enfrentar a batalha sem alopatia. Apesar de eu ter ido nos médicos e tudo mais, todos me passaram remédios fortíssimos. E também a minha decisão de não tomar foi pelo fato de o médico falar assim, olha, talvez vai piorar, tá? E aí você talvez também vai tomar e meio que ficar na cama o dia inteiro, sabe? E eu falei, gente, isso não é vida. Isso não é vida. Eu falei, não, eu vou tentar sim. Apesar que depois que foi ficando frequente as crises, tinha dia que eu falava, meu Deus, eu não aguento mais, eu acho que eu vou tomar. E aí eu falava, não, só mais hoje, só mais hoje, só mais hoje. Então assim, a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, né? Nossa, olha, teve, né? Eu pensava isso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito assim, ansiosa. Quando eu escutava que alguém chegava até mim, tá, nossa, né? Eu não julgava, mas eu também não tinha noção. Até que, de repente, pá, me dá um treco. E assim, nas primeiras vezes eu não tinha noção do que era, eu passei por um desequilíbrio emocional muito forte, fiquei mais de um mês, 2 meses, assim, uma catarse mesmo. Quem aí é ligado a questões de despertar da consciência, despertar espiritual, sabe? Vai saber o que eu tô falando. Então essa foi a minha grande catarse. Eu já tava um pouco depressiva, trabalhando com o que eu não gostava, totalmente desequilibrada e querendo mudar, a vida me chamando pra mudar, e aí eu não tinha aquela coragem, total vibrando na vitimização. Então assim, já vinha de uma série de questões, né? Mas eu nunca pensei que ia me dar esse treco aí, né? E aí a primeira vez que deu, eu não... Engraçado que eu passei um bom tempo, eu não aceitava, eu não nomificava, eu não dava nomes. Estou com isso, estou com aquilo. Eu falava que eu tinha uma má disposição, um mal-estar, sabe? E aí eu não dava nomes, enfim.
E aí eu passei por isso, depois eu vim a entender o que era a situação, não quis fazer uso de alopatia e aí eu fui correr atrás. Porque pra mim, eu sempre fui assim, nossa, tô com uma dor aqui, tomar um remédio. E aí eu comecei a ter esses sintomas, essas coisas tudo mais, de desequilíbrio e nenhum médico me falava o que eu tinha. E eu falo, meu Deus, me dá um remédio pra isso, né? No primeiro momento, quando começou. E que eu comecei assim com... Nada parava, nada que eu comia parava, emagreci, sabe? Eu pensava que eu ia morrer. Bom, eu não vou me prolongar muito nessa questão, é um assunto mais profundo, passei por um processo aí bastante intenso, mas o que eu quero dizer é que antes disso tudo, eu senti alguma dor, tomava remédio. Eu tinha muita questão de pedra no rim, de cálculo renal. Ia correndo para o hospital, tomava medicação, né? Medicação forte, enfim. Eu não sabia que existia por falta de consciência mesmo. Existia um outro caminho, né, a percorrer que não é de medicamentos e tudo mais. Então, quando eu estava passando por esse período e fui aos médicos de diferentes especialidades, e nenhum me falava o que eu tinha, eu me desesperei. Eu falei, gente, se o médico não sabe, o que eu tenho, né? E aí eu me desesperei bastante e fui buscar ajuda de outra forma. Ainda bem que eu tomei essa decisão na minha vida. E eu lembro que me indicaram a microfisioterapia. Eu fui na sessão de microfisioterapia, me abriu um novo mundo. Foi através dela, através dessa consulta, que eu pude compreender a relação profunda entre as emoções, os sentimentos e as doenças no físico. Foi ali naquelas consultas que me abriu um mundo diferente, que eu realmente despertei esse lado, né, que está totalmente conectado. E quando a gente vai ao médico, toma, a gente tá mascarando ali a dor física, né, no momento. Mas se a gente não leva um olhar para aquilo, se a gente não leva consciência, vai continuar. Entende? E aí foi muito incrível que aí eu consegui associar nessa sessão de microfisioterapia a relação entre emoções e o físico e as doenças. E aí eu não parei mais. Lembro também que aí as crises foram ficando constantes, eu fiquei desesperada, fui em busca, falei, eu preciso entender o que está acontecendo comigo, né? E aí eu fui desesperada em busca de terapia, fiz terapia, conheci o Theta Healing nessa época e tudo vai se encaixando também quando você se abre, né? Você se permite receber, né, o que está acontecendo e não ficar resistente à situação. Então eu lembro que eu fui numa farmácia de homeopatia, pedi para manipular um floral, porque me falaram que era bom floral também, e tudo que me falavam estava fazendo. E aí eu falei, você conhece alguma terapia? E nesse espaço existem profissionais de diversas especialidades que atendem lá, né? E aí ela me deu uns 3 cartões. Eu lembro que era fim de ano, próximo às festas, né? Natal, Réveillon, e eu queria começar queria já começar logo. E aí eu bati assim, conversei com uma pro WhatsApp, super fechou, e inclusive ela é terapeuta com a técnica de Theta Healing, e aí eu pude experienciar isso, uma energia incrível, restauradora, e aí foi o meu pontapé buscando essa cura, né, de outras formas. Então eu senti muito de compartilhar a minha experiência com vocês, visto que durante este isolamento muitas pessoas estão sim em sofrimento, muitas pessoas estão sim sofrendo caladas, às vezes um familiar não sabe o que está acontecendo, um amigo não sabe o que está acontecendo. Poucas pessoas sabem que eu passei por isso, né? E a pessoa tenta ser forte, porque a mente dela não para, a mente dela leva em lugares assim. Eu cheguei a ficar quase 2 meses com medo de sair, com medo quando acordar e pensar, será que hoje eu vou ter? E é horrível, que depois quando você tem, vem um sentimento péssimo de impotência, né? E a sua mente vai longe, você acha que você tá, é muito louco, sabe? Eu olhava assim, lembro que no ápice, eu olhava as pessoas saindo e falava, gente, como as pessoas têm coragem de sair na rua, estar vulneráveis, aconteceu uma tragédia, aconteceu alguma coisa. Como assim? Eu me senti incapaz de ir numa viagem. Eu que sempre amei viajar, eu que sempre
prezei muito por essa liberdade, eu não me via mais viajando, eu tinha pânico, simplesmente isso. Tinha medo de ir ao mercado, eu lembro que eu saía com meu marido pra gente jantar, eu queria ir em qualquer lugar rapidinho comer e ir embora, até que começou a dar as crises fortes dentro de casa, e é isso. E aí a gente tem que ser muito forte. Eu lembro que eu parei e eu lembro que eu fiz um raciocínio assim. Nossa, eu lembro quando eu peguei virose. E eu ficava péssima quando eu pegava virose, tipo, era horrível. Mas eu sei que eram 2, 3 dias. E aí eu iria passar por aquilo e aí eu ficaria tudo bem, sabe? E eu falava, vai passar. Eu falava pra mim mesma, isso vai passar, é só uma fase. E tá tudo bem se tá agora assim, que venha, eu falava, que venha. Eu vou ser forte, eu vou conseguir superar isso, sabe? E aí, ao mesmo tempo que eu falava isso, né, com uma guerreira mesmo, eu tentava entender por que eu tô tendo isso, sabe? Tira isso de mim, tira esse medo de mim, porque você fica com um sentimento de medo aterrorizante. E eu falava, tira isso de mim, por que eu tenho que passar por isso, sabe? Eu quero ser normal de novo, não quero ficar tendo isso. E aí eu só entendi que eu tinha que acolher isso, que como tudo que acontece na nossa vida, nada é por acaso, e que tinha sim algo que eu tinha que aprender com aquilo, né? E aí fui forte, leva um tempo, né? Não é do dia pra noite. E aí eu vou compartilhar com vocês, se esse vídeo tá chegando até você, é porque com certeza tem alguma mensagem, de repente algo que você possa aplicar que pode te ajudar, tá, gente? Só lembrando que eu não sou médica, cada caso é um caso, existem casos sim que as pessoas devem utilizar medicamento por um tempo, tá? Eu não sou médica, cada caso é um caso, como eu falei. Eu fui na época em diversos médicos e todos queriam me passar, né, o medicamento, e aí eu tentei, fui em diversas outras psicólogas e eu lembro que o convênio estava enrolando e tudo mais, e aí eu fui ver de pagar por fora e assim, elas me colocavam falaram que eu tinha que fazer um tratamento de não sei quanto tempo e tal, e a sessão não podia, na época, né, pagar por sessões, então aquilo eu falei, eu gostaria muito de fazer, mas acho que vai me dar mais ansiedade ainda se eu não conseguir honrar, né, e pagar por essas sessões, então eu vou me virar, né, eu lembro que eu tomei essa decisão. E aí eu parti realmente por esse lado. Então, um pouco antes disso acontecer, eu já vinha por um processo um pouco de depressão, né? Não via mais sentido na vida, de completo desequilíbrio emocional, físico, sempre doente, sempre com alguma coisa, sabe? Imunidade baixa, tinha engordado muito. Enfim, eu não tava no meu propósito, não tava na minha missão, né? E o meu corpo já gritava e eu não respeitei, continuei lá, sabe? Cabeça dura. Até que a sua vida vai revirar de alguma forma e aí você vai ser obrigada. Ou vai, ou então você vai sofrer mais. Então, antes disso tudo acontecer, eu tinha conhecido Ho'oponopono, uma amiga minha que também estava passando por um período bastante delicado da vida, bastante desafiador. Tinha conhecido o Ho'oponopono e falou, Lari, conheci o Ho'oponopono. E aí eu já tinha escutado falar assim, por longe, né, sobre o Ho'oponopono, mas eu não sabia direito o que era. E aí ela me apresentou um canal, inclusive os vídeos no YouTube, pessoas incríveis que eu assisti na época. E essa também é uma das razões. Eu abri meu canal aqui para compartilhar também, para ajudar. Tanto que eu recebi, agora eu quero retribuir. E me indicou um canal do Ho'oponopono, da Beth Russo, uma pessoa incrível que me ajudou muito na época. E aí eu comecei a fazer o Ho'oponopono e, gente, é incrível. No começo eu me senti uma boba fazendo, sabe? Eu lembro que eu comprei um japamala, ó, separei aqui algumas coisinhas pra mostrar pra vocês. Então eu comprei esse japamala aqui, de 108 contas, e comecei a fazer o Ho'oponopono, né? Fazer pra mim. O que é o Ho'oponopono? Eu vou dar uma explicação aqui bem sucinta, tá? De repente depois eu posso gravar um vídeo mais aprofundado, se vocês tiverem interesse.
Mas assim, é uma limpeza de memórias, né? A gente carrega muitas coisas, muitas crenças dentro da gente, coisas já pré-programadas. Então você começa uma técnica havaiana. E é muito incrível, gente. Tem um livro do Joe Vitale, Limite Zero, e o livro 2, o Marco Zero, que é a continuação, eu li os dois, super recomendo. E é uma técnica incrível, muito poderosa. Eu não vou me aprofundar aqui, senão vai ficar bastante longo. Tem um monte de outras coisas aqui para mostrar para vocês. Mas eu comecei pelo Ho'oponopono. Então eu fazia, né? Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. E eu lembro que eu tava muito triste, assim, dias que eu tava muito péssima. E eu começava a fazer, sabe? Parecia uma retardada, assim, repetindo no começo. Era um pouquinho cética. Apesar de eu sempre ser uma pessoa muito espiritualizada, sabe? Eu tava um pouquinho cética, né? Nossa, e assim, eu chorava, era uma limpeza mesmo, e aquilo me acalmava. Então, assim, gente, tudo começou com Ho'oponopono, meu caminho, assim, de despertar espiritual, de expansão de consciência, de mudança de vida, de pensamentos. É incrível, ainda hoje eu faço, não todos os dias, mas quando eu sinto assim, eu faço a oração do Ho'oponopono, às vezes eu faço com o Japamala e carrego ele sempre comigo. Então isso foi uma das técnicas que me ajudavam. E também assim, para ajudar a respirar, às vezes eu percebi que eu não respirava. Então eu fazia uma, né? Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grata. E respirava. Outra. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. E aí eu fazia respirando, aí já tava aquele calor. Sério, eu tive minha vida transformada com o Ho'oponopono. Indiquei para as minhas amigas, também tiveram as vidas transformadas. É uma técnica incrível, é muito maravilhosa mesmo. Então, Japamala, super aconselho vocês a... Podem até fazer, sabe? Quem gosta de fazer uma terapia aí. Ou então comprar, enfim, fazer com feijãozinho, que a Karen ensina a fazer com feijão. Então, Japamala me ajudou muito aí nesse processo. E uma coisa que também me ajudou muito foi a prática do yoga, me ajudou muito mesmo. Isso bastante gente já sabe que eu comecei yoga com mais de 1 ano. E realmente é incrível, muda a sua vida só você começando mesmo. Eu tinha umas crenças muito fortes que yoga é essas poses. Mas eu sempre tive um chamado para fazer, né? Muito incrível. E ali eu me encontrei mesmo, apesar de ser bem durinha, não sou nada flexível, não faço aquelas poses, sabe, perfeitas, de perfeição. Tô muito me trabalhando para um dia chegar lá, porque não. O que eu me apaixonei foi a meditação. A meditação, assim, e eu era outra pessoa, sabe? Me tornei outra pessoa, comecei a aplicar aqui em casa, a fazer todos os dias, a praticar meditação, enfim, também se expandiu, me ajudou a me expandir muito. E também a escutar meditações, né, dos outros. Então, o que acontecia? Quando eu sentia que eu tava, né, aceleradinha, o que eu fazia? Respirava, colocava no YouTube uma meditação, então depois eu baixei alguns aplicativos, colocava lá o fone e respirava, ia escutando, ia acalmando. Então foi uma das minhas medicinas também para esse controle, para essa cura, né, das crises. Bom, vamos lá. Eu falei para vocês, já citei, outra é o floralzinho. Eu tenho isso aqui, ó, para proteger da radiação, não pode ficar perto de celular. Floral, gente, isso aqui, olha, é um presente de Deus pra gente, é tudo natural. A nossa medicina tá na natureza, né, nos chás, na alimentação, nas frutas. A gente que fica inventando moda, né, fazendo coisas industrializadas. O floralzinho aqui, né, que você pega, você vai numa farmácia de manipulação, fala do que você tá sentindo, né? Foi isso que eu fiz, fala, legal, tô sentindo isso, angústia, tristeza. Aí você passa, né, a situação e elas montam um floralzinho para você de acordo, né? Então, também recomendo o uso de floralzinho. Que mais? Vamos lá. Trouxe aqui para vocês também meu aromatizador aqui.
Você coloca a água, coloca ele na tomada, pode pingar os óleos essenciais neles, óleos essenciais, e ele também pode mudar de cor, né? Isso é chamado de aromaterapia, né? Existem também diversos profissionais que trabalham com isso. Esse aromatizador eu comprei quando eu passei em consulta com a aromaterapeuta. Ela me indicou, ela montou uma fórmula, né, para mim específica na época, um creme também para passar em determinadas regiões do corpo. E aí depois disso eu comecei me apaixonei, né, pelo poder realmente dos óleos essenciais puro. E aí comecei a usar por mim mesma, né, os que eu mais senti que estavam me ajudando, né? Então, desde então, camomila romana eu uso sempre, lavanda não fico sem, que eles ajudam nessa questão de acalmar, sabe? De trazer equilíbrio, serenidade, né? Realmente são calmantes. E aí o gerânio também eu uso, assim, às vezes, o tea tree, peppermint, né? Que é o hortelã-pimenta. Enfim, tem uma série aí de óleos essenciais que também podem te ajudar. Então, o que eu gosto de fazer? Isso é meu, tá? É um ritualzinho aí que eu faço. Eu comprei essa aqui que eu falo que é a minha almofadinha do sono. E o que eu faço? Antes de dormir, eu pingo. Eu gosto muito da camomila romana. Então, eu pingo uma gotinha aqui e coloco na minha testa. Essa bolsinha são de ervas, tá? Ervinhas naturais aqui dentro. E eu pingo e coloco aqui, ó. E vou inalando, sabe? Sutilmente o cheirinho da camomila. E aqui com as ervinhas naturais aqui na sua testa. Já relaxa, você vai inalando. E aí eu gosto de colocar no fone uma meditação, sons da natureza, já para ir acalmando, desligando. Que eu já percebi, por exemplo, quando eu tô muito na pilha, vejo um curso, eu tenho insônia à noite, enfim, eu não consigo desligar, parece que o corpo desliga e a mente fica lá trabalhando, assim. Então eu gosto de fazer esse ritualzinho pra dormir, pra me acalmar. Então isso é uma técnica também aí, né? Outra coisa que eu gosto de fazer é o quartzo branco. Colocar aqui na testa e outro aqui, ó, no coronário. Opa! Pra dormir, né? Você coloca, deita, coloca. E é muito bom. Ele atua como limpando mesmo, sabe? A mente, trazendo uma paz, uma serenidade, né? Ele capta toda a inquietação. E aí você põe pra carregar, né? Na grama, na terra. O que mais que a gente tem para falar? O que você pode fazer também quando você sente que está começando a se desequilibrar e tudo mais? Tem pessoas que você tem que achar o que é melhor para você, né? Na verdade, existem diversas coisas que podem ser feitas, mas cada um é cada um, então vocês têm que achar o que é melhor para vocês. Vocês podem também manter um caderno, né? Escrever as atividades que tem que fazer, as coisas, até mesmo de repente um caderno de autoconhecimento para você escrever, né, o sentimento, tentar, porque tem gente que não sabe nem que sentimento está sentindo, né, não sabe o que é angústia, o que é tristeza, fala que tá com uma coisa ruim aqui, não sabe nomear, né, o sentimento, assim. Então realmente mergulhar para dentro de si em busca de um autoconhecimento para você compreender mais o que pode estar acontecendo, os gatilhos para isso e tentar mudar essa chave aí, né? Realmente tentar mudar essa chave. Então, pode ajudar sim a escrita, né? Você organizar, colocar aqui também pode ser essencial. Eu me conecto bastante com a escrita e realmente traz muita paz, muita serenidade, né? Isso desde de criança tinha essa facilidade. Se você tem também, de repente deixou meio pra lá, de repente seja o momento de voltar, né? Por que não? Então isso é outra
coisa que você pode fazer aí. O que mais que a gente tem pra falar? Bom, em vista disso tudo, de todos esses processos, né, que eu fui acrescentando na minha vida e tudo mais, na época que eu estava passando, né, iniciando isso também, uma amiga minha me indicou um centro de terapia holística aqui na região. E no começo eu falei, não quis muito ir. E aí a coisa foi se intensificando mais, aí eu fui lá conhecer. Foi até o local que eu passei em consulta com a aromaterapia, que tive esse contato. E aí eu fui lá conhecer, eles fazem um tratamento terapêutico chamado cura evolutiva. E aí eu só fui, porque quando você é desesperado e você quer fazer, então eu fui. E realmente assim foi incrível e me abriu, eu fiz esse processo, que também é um assunto bem profundo, bem intenso. Eu posso também, se vocês tiverem interesse, gravar um outro vídeo explicando ao certo o que é isso, mas foi sensacional. Eu tive muitas viradas de chave e aí ajudou também nesse meu processo, né? Foi lá também que eu comecei a fazer o curso de Reiki, a receber Reiki, né? E aí aquilo trazia uma paz também, que a energia universal, né? Tá se expandindo aí cada vez mais, já até se tornou uma terapia do SUS. E aí eu fiz o curso, né, para me auto-aplicar e tudo mais, então isso me ajudava bem também. Todo dia eu ia e me aplicava e já sentia uma paz também. Ou então, de repente, depois de uma crise, eu respirava e me aplicava também, já trazia um bem-estar, né, maior para o corpo, para a mente, um equilíbrio. Então, também super aconselho. Vocês podem, na região aí de vocês, com certeza agora está se expandindo muito esse trabalho, inclusive vai crescer cada vez mais agora com toda essa questão aí, né, a sociedade está mudando e aí isso vai se expandir cada vez mais. Então essas foram algumas dicas que eu utilizei para mim, vocês podem compartilhar aqui, caso já tenham conhecimento de alguma delas, como é que ajudou você no seu processo. E caso não, por que não tentar, né? Tenta e aí depois você me conta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo vídeo.